Boa noite a todos, que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Como nós lemos na mensagem que iniciou, o passe, né, é um recurso que nós encontramos em algumas casas religiosas, né? Nós temos o Jorei, que é transmitido pela Igreja Messiânica. Na doutrina espírita nós temos o passe. E temos também várias outras religiões, né? Na própria Igreja Católica, no ciclo de... eu não me lembro qual aquela parte. Também tem a imposição das mãos. Assim a gente vai ter em várias religiões essa prática. E aí são muitas as pessoas que procuram, né, as religiões em busca desse recurso para aliviar as dores, para solucionar os problemas que às vezes as pessoas trazem consigo. E hoje nós vamos falar assim, várias coisas na nossa palestra, mas o tema central da nossa palestra é a tristeza, aquele pesar, aquela tristeza que às vezes a criatura carrega durante a vida por não estar satisfeita, porque a sua vida realmente não lhe obedece à sua vontade, né? Por causa das contrariedades da vida. Nós vamos começar lendo uma frase de Emmanuel, onde ele diz assim: se o egoísmo, o orgulho, a inveja, os ciúmes, a cobiça e as vaidades ainda nos prende o coração ao catre do infortúnio, ouçamos o convite do Senhor amorável: levanta-te, toma tua cama e anda, né? Essa frase Jesus falou ao paralítico, né, que buscou Jesus na esperança de que ele o curasse da paralisia. E Emmanuel vem nos falar aqui que na realidade todos nós temos uma paralisia de alguma maneira, seja através do nosso egoísmo, né, dessa vontade de nós querermos as coisas para nós, o nosso interesse pessoal, o nosso orgulho, né? Muitas vezes, às vezes, ferimos o nosso orgulho quando as coisas não dão certo para a gente acaba magoando. A inveja, né? Muito poucos acham que tem inveja, mas a maioria de nós temos inveja e tem bastante, né? Os ciúmes, a cobiça e as vaidades, ele coloca, né? São coisas que nos prendem, né? Ou seja, é como se fosse uma cadeia que nos prende ao infortúnio, à infelicidade, nos prende nesse caminho que é uma tristeza, que é um pesar que vive dentro de nós. Para a gente começar a conversar, nós vamos ler a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o que se deve entender por lei natural. Aí os Espíritos da Verdade respondem que é a lei natural, que é a lei de Deus. E tem um complemento para o nosso entendimento acerca do codificador. Kardec complementa essa pergunta explicando que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, que se nós cumprirmos a lei de Deus, né, é a única coisa realmente que faz o homem feliz, porque ela indica a nós o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. E nos diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, na realidade, ele mostra pra gente que a lei de Deus é a que rege o universo e é a que rege também a nossa harmonia dentro. E que nós só nos tornamos infelizes quando nós estamos afastados da lei de Deus, ou seja, quando nós não estamos cumprindo a lei de Deus.
É muito difícil para uma pessoa que se encontra em sofrimento, né, com os hábitos que nós temos, de achar que sempre quem faz a nossa infelicidade é os outros, né? Quem faz a gente infeliz é o esposo, é a esposa, é o marido, é o patrão, é o filho, né? A gente sempre acha que quem faz a gente infeliz é o outro. Então, para uma pessoa que está em sofrimento, ela conseguir olhar para ela e perceber que ela mesma, através dos seus vícios, através do egoísmo, através do orgulho, através das vaidades, através da cobiça, através da ambição, é que ela provoca a sua infelicidade, é muito difícil para a pessoa saber isso. Mas se a gente traçar, por exemplo, um exemplo, vamos supor, quando a gente sofre uma agressão de alguém, né, seja de dentro de casa, ou seja na rua, ou seja no nosso trabalho. Se nós sofremos uma agressão, seja verbal, qualquer uma delas, a nossa reação vai depender da forma como eu vou me sentir, como é que eu vou ficar na minha vida. Se eu sofro uma agressão, eu olho para a pessoa que está me agredindo e digo a ele, puxa vida, ele não tem o esclarecimento que eu tenho, ele não é espírita, né? Essa reação que ele teve, essa atitude que ele teve de me agredir dessa maneira, vai trazer uma culpa para ele muito grande, ele vai se sentir infeliz durante muito tempo. E assim eu for movimentando a compaixão por aquela pessoa que age daquela maneira errada, eu vou conseguir perdoar ela e vou conseguir viver de maneira boa, não vou ficar mal. Mas se por um acaso eu revidar, né? Se eu revidar com ofensa também à pessoa, ou se eu me magoar, se eu ficar ressentido, se eu ficar melindrado, se eu ficar com ódio, se eu ficar rancoroso ou desapontado de alguma maneira, o que vai acontecer? Eu vou ficar ruminando, né? Eu vou ficar naquelas murmurações íntimas, dentro das minhas cogitações, eu vou alimentar esse sentimento e vou acabar ficando lembrando daquele episódio e vou sofrer por muito e muito tempo. Às vezes não consigo esquecer essa agressão durante a minha existência inteira, né? É só uma questão de nós nos posicionarmos e reagir de uma maneira diferente. Emmanuel, numa mensagem que ele traz para nós, que está no livro Mão Marcada, ela tem o nome de aflição vazia. Ou seja, é a aflição que a gente sente, que a gente vive aflito, mas que ela não tem a menor razão de ser. É o medo, a ansiedade, né? Que às vezes a gente alimenta ela e que ela às vezes passa uma existência inteira, né? Aquela preocupação, e ela não acontece na nossa vida, ela acaba não acontecendo e a gente sofre uma vida inteira. Então Emmanuel nos diz assim, que ante as dificuldades do dia a dia, a gente tem que exercer a paciência não apenas com as outras pessoas, mas exercer a paciência também com nós mesmos. Por que exercer a paciência com nós mesmos? Porque nós também somos criaturas que temos muitos defeitos ainda por corrigir. Então é natural que nós também vamos cair, nós vamos ter queda durante muitas vezes. Então é preciso ter paciência com os outros, mas ter paciência com os outros. E ele diz assim que nesse momento que ele vai falar aqui, ele vai falar sobre o sofrimento inútil, sobre aquela tensão mental, né? Sobre aquelas murmurações que a gente está falando, que normalmente inclinam o indivíduo para a enfermidade, né? Que aniquila também valiosas oportunidades de serviço. Ou seja, ao invés de nós aproveitarmos a oportunidade de crescer espiritualmente,
de refletir sobre aquilo que nós podemos fazer pelo nosso semelhante, que às vezes está numa dificuldade grande, a gente acaba perdendo a oportunidade, às vezes pela mágoa, pelo ressentimento, e não conseguimos ajudar o próximo que está em dificuldade, e nem sequer conseguimos ajudar a nós mesmos, né? Ele continua nos dizendo que tanto no passado quanto no presente, a gente tem muitos médicos do corpo, né? Médicos aqui do plano físico, que vivem nos falando a respeito da ansiedade, que a ansiedade é um corrosivo, ou seja, é um estado de alma, é uma emoção que a gente alimenta na nossa vida e que acaba sendo como se fosse um corrosivo. Um corrosivo é um ácido que está derretendo alguma coisa, ou seja, realmente tem essa ação justamente porque é uma força negativa, e a força negativa, ela tem ação corrosiva realmente. E aí o Emmanuel disse assim, que da parte deles, benfeitores espirituais, é justo que também eles falem e que nós também colaboremos com os médicos, com os psiquiatras, com os neurologistas, com os psicólogos, que vêm nos dar essas orientações em benefício de nós mesmos, procurando nos controlar melhor, né? Para que nós possamos nos imunizar contra a nuvem da imaginação, né? Porque o que acontece? Acontece alguma coisa, né? Se eu li hoje o noticiário aqui de Mirassol e teve lá, por 30 casos novos de Covid, né? Aquela informação que eu recebi, certo? Ela foi para a minha memória. Está lá na minha memória a informação que eu recebi de 30 novos casos. Aí depois, a minha imaginação vai começar a criar coisas. A minha imaginação, né? E aí a minha imaginação vai criar uma série de situações em que vai alargar a minha preocupação, vai trazer a intranquilidade, vai trazer uma série de coisas, o medo, né? A insegurança, aonde eu vou me posicionar e aonde eu vou acabar tendo uma série de sofrimentos, certo? Desnecessário sobre o que está acontecendo, né? Que vai nos atormentar, certo? Ameaçando, né, a nossa organização física, ameaçando a nos deixar doentes por uma coisa que a nossa imaginação está criando. Dessa maneira, o Emmanuel disse que nós precisamos aprender a aceitar os momentos difíceis de nossa vida, né? Com paz, com serenidade e com calma, seja qual for a situação de uma doença difícil, né? De uma pessoa amada que está doente, de uma perda financeira, né? Seja qual for o problema que nós estiver passando, nós precisamos enfrentar com uma energia, mas uma energia serena, com calma, com serenidade, com paz, certo? Para que a gente possa dar o melhor de nós mesmos em proveito de nós, para solucionar aquele problema pelo qual nós estamos passando, né? Porque não cabe outro pensamento a uma pessoa que está fazendo as coisas de maneira correta, uma pessoa que está trabalhando, né? Como nós que somos aqui, que estamos no Centro Espírita, sabemos que somos espíritos imortais, né? E que estamos trabalhando pela nossa evolução, certo? Se desesperar por uma coisa que nós nem sabemos se vai acontecer ou não, né? Ele diz assim, que se nós, né, que estamos dentro da doutrina espírita, nós que estamos trabalhando, que estamos cumprindo com o nosso dever de filho, de pais, de amigos, né? Se nós estamos cumprindo com o nosso dever, essa ansiedade, essa angústia, essa preocupação, essa insatisfação diante dos acontecimentos,
que não são esperados por nós na nossa vida, ele aparece na nossa vida como se fosse um malfeitor, como se fosse alguém do mal que aparecesse lá na nossa vida para nos roubar, para nos tirar a serenidade. E a gente não pode sequer, nós não podemos permitir a invasão desses agentes destrutivos da nossa vida, principalmente que nós que sabemos que na vida as atitudes que nós devemos tomar é a atitude serena do trabalho, do cumprimento do dever, fazendo as coisas que nos compete fazer e tocando a vida em frente. Aliás, é a única forma em que nós conseguimos receber a ajuda do plano espiritual superior. Nós mantermos a serenidade diante das dificuldades da vida, nos mantermos em prece, nos mantermos em atividade, em trabalho, em benefício nosso, em benefício dos nossos semelhantes, porque é a única maneira que os espíritos superiores conseguem nos orientar, conseguem nos auxiliar nesses momentos de dificuldade. E ele fala aqui para nós que essa explosão, né, das coisas que já deram errado, associado à explosão de irritação, de nervosismo nossa, é tudo que se precisa, né, para dificultar a ação regenerativa do bem, ou seja, nós nos curarmos, nós conseguirmos solucionar, né? Porque uma pessoa que está dentro do problema dela, completamente perturbada, ela não consegue encontrar uma solução, né? Somente uma outra pessoa de fora, às vezes, consegue orientar, mas muitas vezes as pessoas se encontram sozinhas, principalmente numa época, às vezes, de pandemia como essa, que nós não conseguimos, às vezes tem muitas pessoas que não só conseguem sequer ir à casa religiosa, não consegue uma pessoa amiga, não consegue alguém para conversar. Dessa maneira, Emmanuel nos diz que nós precisamos fazer aquilo que a doutrina espírita nos ensina: analisar, ter fé raciocinada, analisarmos de maneira desapaixonada os prejuízos, analisar as nossas preocupações injustificáveis, né? Ver essas coisas que estão causando em nós, analisar de maneira correta para nós podermos evitar esse desgaste em nós e para que nós possamos empregar esse esforço, essa energia nossa no trabalho nobilitante que nós vamos necessitar justamente para que nós possamos sair da situação em que nós encontramos e não ficarmos presos a essa aflição muitas vezes vazia, a essa aflição que nós mesmos estamos criando para nós. E ele nos pede para que nós lembremos das leis de Deus, né? Que através de processos invisíveis da natureza, né, trabalham no nosso equilíbrio. Se nós observarmos as leis de Deus, nós vamos ver que tudo trabalha em equilíbrio na natureza. A lei de Deus é a lei de apoio, a lei de fraternidade, aonde a lua se apoia na terra para poder continuar mantendo a sua função, aonde a terra se apoia no sol para poder continuar a sua rota, para continuar nos favorecendo a vida, aonde o sol se apoia em outra estrela maior para poder continuar fazendo o seu trabalho. E assim tudo na vida, se nós pegarmos, por exemplo, a água da chuva, ela contribui com o vegetal contribui com o herbívoro, e o herbívoro contribui com o carnívoro, e assim a gente vai ver que tudo na terra se apoia uma coisa no outro. E essa lei é a que pede para que nós possamos nos unir
a essa lei de amor, para que nós possamos apoiar as criaturas que estão junto conosco, para que nós possamos efetivamente ajudar. Porque todos esses vícios que nós vimos aqui anteriormente, a cobiça, a inveja, a vaidade, o orgulho acaba ocasionando dificuldades para nós, acaba nos desestabilizando interiormente e nós acabamos, através da tristeza, através da ansiedade, acabamos transmitindo isso para os ambientes onde a gente vive, né? Quem tem uma pessoa triste dentro de casa sabe que em pouco tempo todo mundo está triste. Se você tiver uma pessoa irritada dentro de casa, dali a pouco ninguém mais tem paz, a paz vai embora, né? Se a pessoa... E assim é a vida. Para nós podermos solucionar, para nós podermos transmitir coisas boas aos nossos semelhantes, na realidade nós precisamos movimentar dentro de nós as coisas boas, que é justamente o cumprimento da lei de Deus, né? Assim, a gente precisa aprender. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição que traz o nome de bem e mal sofrer, dizendo que jeito que a gente sofre bem e que jeito que a gente sofre mal, né? E dentre algumas frases que ele começa, a frase que ele começa, dizer assim que todos sofrem na terra, né? Tanto aqueles que estão num trono lá de ouro lá, como aqueles que estão na total miséria. Outra frase que ele coloca com muita precisão e com um grande acerto é que o desânimo é uma grande falta e que Deus não ajuda quem está desanimado. Não é que Deus não ajuda, não tem como ajudar quem está desanimado, uma vez que é nós mesmos que movimentamos as forças para nós nos auxiliarmos, para que os espíritos superiores consigam nos ajudar. Uma pessoa desanimada, ela não movimenta essas forças para a recuperação. Então o desânimo é sempre uma falta grave. Outra informação interessante que ele dá é a respeito da prece. Ele diz que a prece é um sustentáculo da alma, ou seja, é uma coisa que sustenta a alma, mas que somente a prece, ela não é suficiente. É preciso, né, que essa prece seja sustentada por uma fé ardente na bondade de Deus. Ou seja, para que a pessoa realmente compreenda que Deus é bondade, que todas as coisas boas emanam de Deus, que Deus não castiga ninguém. E para a pessoa poder realmente acreditar que Deus é bondade, ele precisa estudar, ele precisa buscar os esclarecimentos através dos ensinos da doutrina espírita, né, para ele poder entender as razões pelas quais, né, qual é a justiça que está funcionando para que ele possa estar recebendo isso ou aquilo, né? A partir do momento que ele analisa, que ele vê, que ele compreende o seu sofrimento e consegue perceber o que está causando o seu sofrimento, fica muito mais sábio, muito mais fácil para ele se elevar acima das circunstâncias, né? Conseguir raciocinar realmente e conseguir ver que aquele fardo que ele está carregando não é maior do que as suas forças. Ele é proporcional às suas forças, do mesmo jeito que a sua recompensa, né, será sobre a forma como ele estiver agindo sobre isso daí, ou seja, conforme o mérito, e a sua recompensa será também de acordo com o demérito, de acordo com aquilo que ele não estiver fazendo. Ou seja, o mérito e demérito vai depender exclusivamente da criatura que está dentro do sofrimento. É comum a gente encontrar muitas pessoas tristes e com depressão. E depois que a pessoa entra nessa curva, né, da depressão, é preciso muito tempo, muita paciência, muita perseverança e muita força de vontade, né? E realmente a pessoa tem uma força realmente titânica para poder vencer a depressão. Quando ela entra nessa faixa,
Porque essa faixa, ela representa um vício da criatura de fazer aquelas murmurações, de entrar nessas cogitações e ficar alimentando essas forças que ela produz, né? Essa doença, ela começa, né, no hábito, no vício, e ela acaba sendo uma doença que a criatura traz na alma, mas que normalmente, pouco a pouco, ela vai transmitindo ao corpo físico. O corpo físico vai ficando doente. Se nós analisarmos, né, isso aí eu já falei um monte de vezes em um monte de palestra, todos nós temos milhões de motivos para vivermos alegre, para vivermos felizes, para vivermos satisfeitos na vida, né? Se todo mundo está aí, está me enxergando, ó, um motivo para ser feliz, né? Se você está me ouvindo, 2. Né? Se você já jantou, ó, 3. Se você almoçou, né, 4. Se você tem uma casa para voltar, 5. Se você tem um pai, se você tem uma irmã, se você tem um irmão. Ou seja, nós temos milhões de motivos para nós sermos felizes. Mas às vezes a gente acaba aderindo, às vezes, àquelas pequenas coisas que nos acontecem na vida, aqueles pequenos desafios da vida onde nós deveríamos nos esforçarmos para vencê-los, para que nós possamos tornar espíritos mais habilidosos, mas muitas vezes nós acabamos nos perdendo e acabamos tristes, acabamos adoecendo a nossa alma, né? Tornando a nossa alma sem ânimo, sem luz, sem brilho, sem vida, né? Porque a tristeza, ela nunca está sozinha, né? Como nós lemos lá no começo, na frase do Emmanuel, a tristeza, ela sempre é proveniente de uma mágoa que nós temos de alguém, de um rancor, de uma angústia, de uma amargura, do medo, da insegurança, da falta de fé, né? Da pessoa que está se achando completamente desamparada, da desesperança daquela pessoa que olha na vida e não consegue ver vida melhor para frente, né? E do desespero. Isso faz mal à saúde do espírito e à saúde também do nosso corpo físico. Além do sofrimento moral, traz muitas dores na alma, onde a criatura fica durante muito tempo sofrendo. Por quê? Porque todos nós vivemos inundados, né? Como diz André Luiz, vivemos inundados no alto divino. Ou seja, Deus emana uma força nervosa que preenche o universo todinho. É essa força nervosa do Criador que sustenta todas essas harmonias que nós vemos. A harmonia entre os astros, a harmonia do nosso corpo físico, a harmonia da vida que nós vemos na Terra é sustentada por essa força nervosa que é emanada do Criador. E nós nos apropriamos dessa força para que nós possamos movimentar as nossas forças também, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades. Nós temos daí somente porque nós absorvemos essa força do Criador, manipulamos ela e emitimos essas forças de volta, né? Se nós, quando nós assimilamos e quando nós agimos na vida, nós interferimos com essa força divina. Nós interferimos, quer dizer, o que nós fazemos? Quando nós agimos, a gente acaba interferindo, a gente começa a falar para Deus assim: olha, eu estou agindo assim porque eu preciso disso para poder evoluir. Se eu sou egoísta, eu começo a sinalizar para a força divina que eu preciso de dificuldade, que eu preciso de problemas, entendeu? Para que eu possa perceber que o outro, que eu necessito do outro, de que eu não sou melhor do que ninguém, né? Quando eu ajo de maneira caridosa, quando eu ajo de amor, a força de Deus percebe que eu necessito de criaturas que se aproximam de mim para que eu possa distribuir o meu amor, para que eu possa colaborar mais com as pessoas, para que eu possa distribuir aquilo que eu tenho em abundância.
É isso que nós precisamos fazer. Quando nós viemos ao Centro Espírita, a orientação que a doutrina espírita nos dá são duas. O primeiro mandamento que a doutrina espírita nos diz que nós precisamos fazer é amar, né? Ou seja, que fora do amor, fora da caridade, não há salvação. Ou seja, nós precisamos agir com gentileza, com carinho, com respeito para com os nossos semelhantes. Justamente para que nós possamos ter êxito na nossa existência, para que nós possamos ter sucesso na nossa atividade, no nosso dia a dia. Quando nós agimos assim, essa atividade limpa a nossa alma, né? Dá um brilho nela, faz com que nós sejamos criaturas mais amáveis. E assim a gente começa a substituir os pensamentos antes que eram inferiores por pensamentos superiores. Trocar as nossas debilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças por virtude. Nós começamos a compreender, começamos a ver as criaturas realmente necessitadas, né? Que não tem aquela necessidade apenas imaginária que nós tínhamos na cabeça. Pessoas que realmente sofrem, pessoas que estão numa existência muito mais de sofrimento do que aquela que nós estamos passando. O segundo mandamento que a doutrina espírita nos diz é a instrução, é buscar o esclarecimento, buscar nas fontes superiores o ensino dentro da doutrina espírita através das obras básicas, estudar o livro dos Espíritos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e tantas outras obras psicografadas aí, maravilhosas, que nós temos aí para nos orientar, para que nós possamos justamente compreender e que nós possamos realizar os mais elevados conhecimentos espirituais, para que os nossos esclarecimentos possamos estar cada vez maiores, para fim de que nós possamos aprender a cumprir com as leis de Deus, né? Para nós sermos amparados, para que nós possamos ser beneficiados pelas próprias leis, né? Porque a única maneira de nós realmente nos sustentar é cumprir a lei de Deus, que é a lei daquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos adaptar à lei de Deus para que nós possamos cumprir a função que cabe a cada um de nós nessa colmeia chamada vida. Assim, nós precisamos aprender a desenvolver e aprimorar as faculdades e as manifestações do nosso próprio espírito, aquilo que Jesus nos disse, que nós deveríamos resplandecer nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nas nossas ações, o Pai Celestial que nos criou, né, para aquilo que Ele criou. Assim, né, estas atividades mentais e espirituais e psicológicas que nós vamos alimentando ao longo, por causa do esclarecimento, por causa da prática do amor, ela vai fazendo isso daí, vai tornando cada vez mais as nossas atitudes brilhantes e vai fazendo com que nós possamos reduzir o nosso sofrimento e as nossas dores, que começa pela aceitação da vida que nós temos, né? A aceitação não é deixar as coisas porque Deus quer assim, vai ser assim, não. A aceitação é o entendimento do sofrimento para que nós possamos realmente continuar agindo com naturalidade e cooperando com a nossa evolução. Assim, né, nós vamos ampliando cada vez mais as manifestações do Espírito, que é imortal, né, agindo com amor, com alegria, com simpatia, com perdão, com caridade, né, com delicadeza e tantas outras manifestações a fim de colaborar com a pureza e com o brilho de nossa alma. Assim a gente vai entrar numa lei que chama a lei da atividade, a lei do trabalho, aquela da criatura que está sempre operando, está sempre fazendo algumas coisas. A criatura está sempre sendo mais dinâmico, mais sadio, mais forte, mais alegre, mais feliz. Justamente porque ele está sempre observando nas criaturas que estão ao seu lado, fazendo o possível,
né? Não é a pessoa sair, largar a família para poder ir trabalhar para a família dos outros, não é isso. Na realidade, é fazermos o melhor que nós pudermos pela criatura que está no nosso lado. Muitas vezes nós temos sofrimento dentro do nosso lar, sofrimento dentro da nossa casa, e nós acabamos, às vezes, criando uma antipatia, criando um desgaste de relacionamento dentro da própria família, e nós não conseguimos enxergar o sofrimento e a necessidade das criaturas que convivem junto conosco, né? Assim, nós precisamos muito de trocar a tristeza que adoece, que enferruja a alma, pela alegria espiritual e pelo amor, né? Porque o amor, né, e a alegria contém as mais puras vibrações espirituais, tornando nossas almas mais limpas, mais claras, mais brilhantes e radiantes de luzes espirituais, para todos aqueles que estão em nossa volta, sejam as criaturas de dentro do nosso lar, sejam os nossos vizinhos, sejam os nossos amigos, e a gente realmente vai ser aquela criatura que cumpre a lei de Deus, que é justamente o apoio àquele que está próximo de nós. É a lei da fraternidade, é a lei do amor. Estaremos assim observando aquilo que Jesus nos orientou, que nós não deveríamos ter como preocupação principal ajuntar tesouros na terra, onde a ferrugem, onde a raça, onde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam e destrói. Que nós deveríamos ajuntar tesouros nos céus, que nem a ferrugem, nem a traça os consome, nem os ladrões conseguem desenterrar, roubar, porque estão dentro do nosso mundo íntimo. Porque aonde tiver o nosso interesse, o nosso coração, né, aí vai estar também o nosso tesouro. Nos dizendo que a candeia do corpo são os nossos olhos. A forma como nós vemos a vida é o que faz com que nós vivamos correto ou incorretamente. Por isso que se os nossos olhos forem luz, se nós conseguirmos enxergar a vida da maneira correta, o nosso caminho, a nossa vida será a luz, né? Mas se nós enxergarmos a vida de maneira incorreta, nós teremos muitas dificuldades de enxergar o caminho correto, certo? Jesus nos dizia que ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, ninguém pode ter dois patrões, trabalhar no mesmo horário e fazer os dois felizes. A gente vai ter que ou agradar um ou agradar os outros, e assim nós não conseguiremos atender às nossas evoluções e atender aos interesses puramente materiais. Ou num desses momentos nós vamos acabar aderindo a um ou aderindo ao outro. E ele nos diz, por isso que ele dizia assim, olha, por isso que eu digo para vocês, não andeis muito cuidadoso com o que há vez de comer, né, pelo que há vez de beber, porque o vosso corpo nem quanto pelo vosso corpo que há vez de vestir, porque a vida que vocês têm é muito mais do que o mantimento, e o corpo é muito mais do que o vestiário. Olhai para as aves dos céus, porque elas não semeiam e não ceifam, e o Pai Celestial as sustenta. E não andeis preocupados com o vosso vestir, com as vossas aparências. Observai os lírios dos campos, eles não tecem e não fiam, e no entanto vos digo que nem Salomão em toda a sua glória jamais se cobriu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. E Jesus encerra esse ensinamento dizendo que nós devemos procurar em primeiro lugar
o cumprimento da lei de Deus, de amor e de justiça, que se nós cumprirmos, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos.